Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 6 de Gálatas, último capítulo. Finalizamos então mais um livro, com a graça de Deus. E esse canal é um canal onde você aqui lê um capítulo da Bíblia por dia. Então, estamos aqui no YouTube desde o livro de 1 Reis. Eu iniciei esses vídeos no Instagram, então de Gênesis até, enfim, todo o Antigo Testamento tá no meu Instagram. E aí, esse ano eu comecei só aqui no YouTube, resolvi concentrar. Então é isso. Então aqui nós iremos desenvolver, nós estamos desenvolvendo, né, essa vocação, né? Eu creio que é algo que o Senhor colocou dentro de mim, começou a me fazer ver a Bíblia diferente, sentir esse apreço, esse desejo de estar, de ler. E aí, a minha intenção, meu objetivo aqui é poder compartilhar, poder aí ultrapassando, sabe? Poder, tudo aquilo que eu sinto ao ler a Bíblia. A minha intenção, então, ao compartilhar é que você sinta aí do outro lado, né? E é isso. E que o Senhor Jesus possa continuar falando, abençoando a vida de cada um, nos ensinando não somente a ouvir, mas a praticar a palavra de Deus. Descobrimos aqui também nesse tempo que toda ela dá para ser praticada ainda hoje, o Antigo Testamento, o Novo, todas as coisas aqui fazem todo sentido a gente continuar aplicando, enfim, fazendo uso dessa palavra, né? Tirando aqui os princípios, enfim, as coisas daqui para a gente continuar a viver uma vida do qual agrada a Deus, do qual é o certo a fazer, é a plena verdade, é a vida em nós, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E é isso, vamos que vamos? Vamos começar orando e aí a gente parte para a nossa leitura, amém? Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, colocamos diante de Ti este dia. Te agradecemos pela conclusão de mais um livro da Bíblia, te agradecemos por todos os ensinamentos extraídos dele, te agradecemos, Jesus, pelo Teu Espírito Santo ao nosso lado, ao nosso redor, nos guiando pelos Teus caminhos, pelas Tuas boas obras. Te agradecemos por essa palavra, por termos acesso a ela, porque o Senhor nos deixou ela. Muito obrigada, Deus. Aqui nós ouvimos a Tua voz, conhecemos a Tua vontade, a verdade, a perfeita verdade, perfeita vida. Como Jesus disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui podemos ver o que Ele deixou, como Ele andou. Então, muito obrigada por nos apresentar, por nos permitir viver em um país de livre acesso à Tua Palavra. Te pedimos para que assim continue a ser, Deus, em nome de Jesus, repreendemos toda obra contrária do inimigo, Deus, toda estratégia de Satanás para, sabe, Deus, que o nosso país venha a ser um país que cale a Tua voz, que cale o Teu povo. Nós não queremos, sabe, Deus, nenhum tipo de governante assim, de presidente, seja lá o que for. Deus, em nome de Jesus, afasta da nossa nação, coloca o Teu sangue sobre ela, protege-nos, livra-nos e continua nos permitindo, Deus, ter total e completo acesso à Tua palavra e transformar não somente a nossa nação, mas o mundo inteiro através dela, através do dom e incentivo e a Tua palavra sendo frutificada na vida de cada um aqui. Que eu oro, te peço e te convido, Espírito Santo de Deus, para se colocar ao nosso lado neste momento, para lermos este capítulo e termos o Teu entendimento sobre ele, em nome de Jesus. Amém? Bora começar a orar, né, gente? Pelos nossos próximos governantes, para que continuemos a ter um país
laico que seja, né? Estamos aí crescendo em maioria cristã e existem pessoas querendo nos calar, mas nós oraremos e em nome de Jesus o Senhor fará a sua vontade para que isso não aconteça. E mesmo se acontecesse algum dia, formos perseguidos, a gente já vai ter lido a Bíblia inteira. E sabe o que isso faz? O Senhor fala que a palavra foi escrita no nosso coração. O Espírito Santo nos marcou. Então, não há mais nada que ninguém possa fazer para nos parar e para nos calar. Então, bora. Vai dizer assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com a que estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, meus irmãos. Amém. É isso. Que capítulo bonito, gente. Vamos começar do começo e vamos tentar extrair aqui tudo que a gente conseguir dentro do nosso tempo, pequeno tempo. Mas vamos lá. Ele, então, no suas últimas palavras ali, né? Pelo menos aqui pra gente, tá nessa ordem. Mas ele vai falar assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês também não sejam tentados. O que Paulo está querendo dizer aqui? Essa noite, contar meu sonho. Essa noite eu sonhei que eu estava dentro de uma igreja. E nessa igreja tinha duas mulheres se beijando dentro dela. E eu virava para trás assim e falava cínicas. Aí, uma pessoa da igreja, membro provavelmente, virava e falava assim: o que você disse?
como se me repreendesse numa forma de tipo, para de ser preconceituosa, mas a gente estava dentro da igreja. E eu virava e eu reafirmava aquela palavra, eu falava, elas são cínicas, porque elas podiam fazer isso fora da igreja, mas elas estão fazendo dentro, sabendo que aqui a gente não concorda com isso. E era um beijão. Eu acho que a gente tem lugar para tudo. E a gente vai ter que saber. Esses dias eu peguei isso, aconteceu esse mesmo fato comigo, de fato, não aconteceu no sonho, mas aconteceu real, só que na academia. E claro, lá é um lugar público. E a gente precisa conviver. Infelizmente, hoje em dia a gente vai ter que conviver com esse tipo de comportamento. Mas, e não é ir lá e corrigir, e não, gente, não tem como a gente fazer isso. Mas a gente, se é um amigo, se é um, né, a gente tem como conversar. Eu tô conversando com algumas pessoas que estão com dificuldade com filhos. Ah, Marina, mas você nem tem filho, mas eu tenho a palavra de Deus, eu sou espiritual, como a Bíblia diz. Eu sei o caminho do bem, eu sei o caminho da verdade, eu sei o caminho da vida. E eu posso sim aconselhar esse tipo de gente. Claro, se ela me pedir conselho, se eu tiver proximidade suficiente, né? Se eu puder corrigir uma pessoa. E a Bíblia fala mais, não é só corrigir, é corrigir com humildade, vigiando os seus passos. Porque, como a própria palavra fala, não aqui, mas em outro momento, ela vai falar, o diabo anda em vosso derredor, procurando a quem possa tragar. E aí a Bíblia aqui, Paulo continua falando o seguinte, se você acha que você é superior porque você não faz isso ou aquilo, toma cuidado. O diabo está ao vosso derredor. E quem se exalta, ele encontrou a brecha que ele precisava. Então aqui Paulo vai falar sobre essa humildade, sobre essa dependência de Deus contínua e constante. A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, ela está enganando a si mesma. E aí ele vai continuar que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros, porque cada um deve carregar a sua carga. Então, se você se considera bom, né, em algo, tá tudo bem. Então, você pode virar e falar, cara, eu sou bom. E aí eu coloquei até uma anotação no meu caderno, quando eu estava lendo esse capítulo. Eu falei assim, mas nós nunca devemos nos comparar com os outros, como diz aquele ditado. Se você se acha bom, se você quer se comparar com alguém, então se compare com o seu eu de ontem, né? Seja cada dia melhor, comparado com você mesmo, não com os outros. Cada um tem sua dificuldade, suas habilidades, seus dons, seus talentos, cada um consegue ser bom em algo. Bom, e aí ele continua falando, a pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem estiver ensinando. É uma troca. E aqui pode ser sim algo, por exemplo, você está aprendendo, é que nem Paulo volta e meia ele fala aqui, nada mais justo vocês ajudarem com seus bens materiais, com aquilo que vocês têm, a igreja da Judeia, porque elas repartiram com vocês aquilo que elas tinham de melhor, de maior, de precioso. E deixa eu te falar, é o melhor que você vai poder obter. Não existe riqueza no mundo comparada ao que eles estão fornecendo a vocês, que é repartindo o evangelho, que é permitindo que os apóstolos vão e preguem o evangelho a toda criatura. Então aqui pode sim falar também dos bens materiais, como também, né, de todo o seu conhecimento, de
tudo, deve repartir todas as suas coisas boas, né? Qualquer coisa boa, sabe? Com quem prega o evangelho, você deve sim repartir, deve entender que aquela pessoa tem te entregue algo muito valioso, algo muito precioso. Falando sobre isso, deixa sua curtida, meu amigo, deixa seu comentário, começa a seguir esse canal. Se você gosta, se você já tá aqui há algum tempo, se você realmente vê que essa, né? Não tô te pedindo nada. Eu nunca pedi nada. Eu faço isso daqui com o maior amor, com a maior devoção a Deus e com o objetivo que eu falei no início, né? De poder compartilhar. A palavra de Deus fala que você pode compartilhar suas coisas boas. Então, se você pode aí mexer o seu dedinho, dar um clique aí, tá bom? Bom, e aí vai falar, não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Se a gente planta no terreno do Espírito, é isso que nós colheremos. Se nós plantamos no terreno da carne ceifaremos. E aí, a palavra de Deus é um dos versículos que eu mais gosto e que eu mais tenho assim dentro de mim. Não nos cansemos de fazer o bem. Tá difícil. E aí eu já vou partir para o final, que o nosso tempo já tá acabando, que Paulo fala assim, para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que sou escravo de Jesus. E aí, a referência sobre esse versículo, sobre essas marcas provocadas, vai falar assim, ó, causadas pelos maus tratos sofridos por Paulo no seu trabalho de apóstolo. Naquela época, os escravos eram marcados pelos seus donos. Tá difícil? Para quem você tá fazendo? Tá fazendo para as pessoas ou tá fazendo para Jesus? Tá ruim, tá sofrendo, tá com enfermidade, tá isso, tá aquilo, tá... Ah, não, nossa, quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu oro, quanto mais eu prego a palavra de Deus, o diabo vem com retaliações, faz isso, faz aquilo. Não nos cansando de fazer o bem, pois no seu tempo virá a colheita. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Não nos cansemos de seguir a Jesus, de obedecê-lo, de fazer o que Ele nos manda, porque no seu tempo chegará a colheita. Amém? Eu não vou me alongar aqui nessa segunda parte, não. Ele falando ali sobre as pessoas que estavam, né, querendo colocar aquela marca da circuncisão nas pessoas só para dizerem que pronto, agora, sabe, isso que a gente queria, era disso que a gente estava falando. Paulo vai virar e vai falar, bobagem, vocês estão querendo se gabar de algo, bobagem. Nós devemos ser escravos de Jesus, nós devemos ser marcados por Jesus. E aí, se eu começar a falar que eu vou me alongar muito, não vai dar tempo. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, iniciamos o livro de Efésios. Vem conosco. Tchau, tchau. Deus abençoe.